pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e está aqui comigo hoje os nossos convidados, que é o consultor empresarial Carlos Alex Fett, a consultora de recursos humanos, coach de carreira e diretora da Triar Consultoria Empresarial, Ana Martinez, e quem está aqui comigo também para apresentar o programa é a editora assistente da revista Vida e Arte, Jéssica Reis. Boa tarde, o bate-papo de hoje será sobre como fugir das ciladas na hora de elaborar um currículo. Curta, compartilhe e envie suas dúvidas para os nossos convidados de hoje. Bom, vamos lá. Segundo dados do IBGE, mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados atualmente. Aproveitando o início do ano, muitas pessoas saem em busca de um novo emprego, para dar um up na vida mesmo. Mas quais são as qualidades que as empresas de recursos humanos avaliam no currículo desses candidatos? O que vocês podem falar sobre isso? Boa tarde. Bom, Jéssica, é o seguinte, o que os profissionais não podem nunca esquecer é que o currículo é a primeira entrada dele dentro de uma empresa. Então, o currículo ele tem que ser muito bem organizado, muito bem elaborado, Tem que ser objetivo, claro, bem específico, porque quando ele tem muitas informações, ele fica repleto de informações e aí acaba confundindo até o entrevistador. Certo. Boa tarde, Jéssica, Juliana, Ana, todos os internautas. O grande problema hoje nos currículos, o que a gente observa bastante, é que as pessoas querem o falar demais, achando que isso encanta. E é o contrário. Hoje, no mercado altamente competitivo que nós temos, nós precisamos sim demonstrar aquilo que somos, mas procurando ser assertivo. Sem assertividade, você já acaba, ao invés de encantar o selecionador, afastando-o. Chega até a ser motivo de chacota, às vezes colocando muita coisa que nem necessariamente é preciso colocar. Então, é imprescindível que a gente busque ser enxuto nas nossas informações, objetivo e principalmente realista. Esse é o ponto principal para que o currículo possa, já de início, ter algum acesso junto aos avaliadores. Resumindo, menos é mais nesse caso. Menos é mais, como em muitos casos. E falando nesse exagero, recentemente, há poucos dias na verdade, a rede social LinkedIn, voltada para esses relacionamentos do mundo corporativo, divulgou que as palavras mais utilizadas no ano passado em currículos foram especializados, líder, estratégico, focado, responsável, com experiência, inovador, apaixonado, criativo e excelente. Por que as pessoas ainda usam esses chavões? São essas as palavras que devem ser utilizadas nos currículos? Olha, as palavras que não devem ser utilizadas, que aí você coloca, é apaixonado, motivado, Porque isso daí é tudo um momento, é um estado. Então, como que a pessoa pode colocar que ela é apaixonada por uma determinada área? Talvez aquela área tenha sido algo que fez ela criar uma paixão, mas dentro daquela empresa, determinada empresa. Em outra empresa pode não ser igual. Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo utilizando essas palavras. Porque na entrevista, normalmente é pego aí o candidato. Porque ele não consegue expor tudo aquilo, ele não consegue expor a experiência que ele tem, ele não consegue expor aquela paixão que ele tem. E experiência também comparada ao quê? Eu tenho muita experiência comparada a quem? Talvez o meu gerente, quando ele vai ler aquele meu currículo, ele pode discordar, porque ele pode ter muito mais experiência. Então, nesse momento, pode ser realmente uma grande gafe. Então, melhor evitar algumas palavras. E você, Carlos, quando vê nesse lado empresarial, o que os empresários, quando eles acabam recebendo esses currículos, vendo essas palavras, o que eles pensam disso? Imagina que a gente tem, Juliana, muitos empresários que são o seu próprio RH, inclusive, Exatamente. Pequenas e médias empresas, certo, Ana? Exatamente. E aí chegam esses currículos para eles e é um monte de palavras, um monte de papel com os mesmos dizeres. E acaba fazendo assim, joga pro alto para ver quem vai chamar, porque é tudo igual. Experiência do quê, como você estava falando, Experiência é muito subjetivo. Eu tenho experiência de quanto tempo? Por que eu tenho essa experiência? O que me gabarita a dizer que eu tenho essa experiência? Eu trabalho muito com LinkedIn já há muitos anos. E para quem não conhece, o LinkedIn é a rede social, é o Facebook empresarial, ok? Já fiz excelentes negócios, consegui ótimos profissionais, mas me decepcionei bastante também. Eu, quando digo, são as empresas também que a gente acaba prestando a consultoria, Porque
nós vemos que no LinkedIn, essas palavras que você falou, e realmente a pesquisa do site é bem profunda com relação a isso, as pessoas acabam se vendendo de uma forma que elas não são. E a venda, às vezes, do que elas poderiam colocar, do que elas realmente são, elas relegam a segundo plano. Por quê? Vai no achismo. Eu acho que eu tenho que falar que eu tenho sucesso, que eu sou apaixonado, que eu sou capacitado, porque está na onda de todo mundo falar que é criativo, que é apaixonado, então eu vou colocar isso que vai chamar a atenção. Não, pelo contrário. Isso acaba denigrindo a pessoa, porque ela não sabe expandir o que ela tem de bom mesmo. E quando se ela colocasse realmente os seus sentimentos e a sua forma de trabalho de uma forma mais resumida, mas mais direta, sem chavões, ela poderia ser muito mais facilmente aceita pelos avaliadores, sejam das empresas de RH, seja do próprio empresário, pequeno e médio, que está procurando ali no LinkedIn um colaborador para sua empresa. Mas causa pânico montar o currículo? A hora que a pessoa começa a formular o seu currículo, a colocar as suas qualidades ali, gera um medo, esse medo de ser aceito do outro lado? É isso que causa esses erros também? Na verdade, eu percebo que os profissionais têm segurança ao montar um currículo. Então, o que eles fazem? Eles buscam na internet ou buscam com um amigo algum modelo. Então, é por isso que acabam cometendo esses erros. O meu amigo, ele era especialista em determinada área, então automaticamente eu preciso colocar. Então, é aí que o profissional ele acaba errando. Mas é muito simples montar um currículo. Ele tem que ser muito simples, porque se começa a colocar informações em excesso, ele vai queimar o profissional. Então, não tem por que ter esse medo. Entendi. A Ana está falando que é simples, mas daqui a pouco ela vai explicar onde está essa simplicidade, viu, gente? Que a gente vocês já até comentaram aqui da questão de currículos extensos, né? Tem gente que coloca CPF, CNH, né? O que tem que ter num currículo de fato e o que não deveria estar ali? Até mesmo no perfil do LinkedIn, né? O que as pessoas acabam abusando ali? Abusando ou faltando, né? No LinkedIn, por exemplo, você vê uma falha que às vezes a gente vê também dentro dos currículos depois impressos que são enviados para as empresas. Então tá lá, fulano de tal, embaixo qual é a função dele? Tá, NA, nada. Aí depois ele descreve, poxa, ele não está conseguindo nem na primeira linha falar o que ele é. Olha, eu sou alguma coisa. Ou então colocam-se assim, às vezes falta realmente, como disse a Ana, de orientação, né? De ir atrás daquilo que já está na internet, viu algum amigo que fez e acaba fazendo igual e faz errado igual, né? Aí acaba colocando que não tem função, né? Não destaca a função que ele tem e automaticamente isso já corta ele ali. A pessoa não tem o interesse de olhar as demais funções que ele possa vir a ter, que vai agregar para a empresa selecionadora, né? Então, o que a gente vê também muito no LinkedIn e vemos nos currículos que chegam nas empresas é que as pessoas começam a preencher com dados desnecessários, como você falou. Para que eu quero saber o número da CNH? Nem se você for fazer para entrevista para motorista, né? Você não precisa saber. Depois vai saber a categoria, se é para caminhão, se é para ônibus, é outra história. Mas por que eu preciso colocar isso? De novo, o menos é mais. Então, estes detalhes, o que a gente aconselha sempre, se você está em dúvida, procura uma empresa especializada. Tem muita gente que não vai atrás de uma empresa de RH, vai custar. Custa ficar mais tempo desempregado. São 12 milhões de concorrentes, no mínimo, né? Sem contar as pessoas que querem mudar de emprego, né? Então, procura uma pessoa especializada para que possa te orientar a respeito disso, para você não cair no achismo e, infelizmente, acabar sendo já relegado a segundo plano, já na batida de olho do currículo. No caso do LinkedIn, as pessoas têm que pensar que não é uma rede social como o Facebook, né? Pensar na foto também tem toda essa questão, né? Ao montar um perfil. Até complementando, eu ia exatamente dizer isso. No próprio LinkedIn, nós vemos muitas pessoas, fotos sem camisa, fotos junto com os filhos. Não é rede social, né? Ali você tem que estar... Tem uma postura. Postura básica, não é para você ficar todo... produzido, não é isso, é simplesmente uma postura séria. Não, é desnecessário, que você gosta do seu filho, fotos com o cachorrinho, foto com o gatinho, tá lá, e às vezes você vai ver o currículo da pessoa, não é ruim, pelo menos o que ela descreveu ali não é ruim, né? Vírgula, vírgula, não é ruim. Exato, mas já na foto você já não vai olhar mais nada, porque tem muita gente para olhar. No LinkedIn, por exemplo, são mais de 100 milhões de pessoas, né? Nível mundial, é muita gente. Então, atenção, pequenos detalhes, né? Foto, como você falou, né, Ana? Exatamente.
a foto no LinkedIn ela é necessária, uma foto séria, né? Uma foto bem profissional. No currículo impresso, ela já é dispensada. Então, algumas informações que constam no LinkedIn não são necessárias no currículo. Tá? Então, tem que tomar esses cuidados. Porque às vezes fala assim, mas é legal colocar então uma foto. No currículo impresso, não. Porque, infelizmente, as pessoas acabam avaliando primeiro aquela imagem que ela está passando, né? Então, mandar um currículo com foto? Quando? Apenas quando for solicitado. Sabe uma informação também que é bem importante a gente falar? Que eu devo ou não colocar a pretensão salarial no currículo, né? E às vezes as pessoas erram por esse motivo. Então, elas colocam a pretensão salarial, ela não está acompanhando o mercado e aí ela acaba perdendo uma oportunidade por esse motivo, por já colocar uma informação que não agrega nesse momento. Falando em pretensão salarial, e quando você vai para uma entrevista e a empresa te questiona o quanto você gostaria de ganhar, normalmente a pessoa acaba no medo falando acima ou abaixo do que seria, ela está numa empresa, ela sabe mais ou menos quanto ela ganha, mas no receio, na tensão da entrevista, ela acaba dizendo um pouco mais ou um pouco menos, e isso também gera depois, me arrependi, não era o que eu queria, na verdade eu vou estar saindo para ganhar menos, eu vou estar saindo para ganhar mais, mas a empresa também não vai oferecer o que a outra me ofereceria. O empresário também pode fazer esse tipo de pergunta ou também não seria legal? Não, é importante fazer essa pergunta sim, tanto o empresário acompanhar, avaliar, quanto o profissional. Tá? Porque não adianta a pessoa aceitar a vaga de primeiro momento por estar desempregado e depois ela ficar ali buscando outras oportunidades porque ela não está satisfeita com o salário. Ou daí 3, 4 meses falar assim para o empresário, olha, preciso de um aumento. Esse salário hoje ele já não está mais confortável para mim. Nossa, mas na entrevista 3 meses atrás estava, você aceitou, por que agora não está? Então é muito bom que o profissional ele faça uma média dos últimos ganhos dele e também das despesas que ele tem. A pretensão ela tem que ser de acordo com isso. E também de acordo com o mercado. Não adianta ele falar assim, bom, o meu gasto tem uma média mensal de 2 a 2,5, mas o mercado está pagando 1.000. Então, se eu pedir 2,5, automaticamente essa oportunidade não será minha. Então, tem que colocar tudo isso na balança. E, Carlos, você falou desse exagero, né? Se a CNH, RG, CPF, esses números todos estão em baixa, o que você pode me dizer desse pessoal que ainda insiste em fazer esses currículos à mão? Eu já ouvi dizer que tem gente que até manda currículo em folha perfumada, em folha estampada, alguns colocam observação, não esquece de mim. Isso acontece mesmo? Acontece, infelizmente ainda acontece. Parece que a gente está numa era da tecnologia, né, que parece estamos, né? Mas infelizmente as pessoas ainda acabam se apegando em erros do passado. Isso por quê? Porque a vizinha falou, o vizinho falou que fica mais bonito assim, manda um papel rosa que destaca no meio dos outros. Lembra daqueles programas que tinha de carta, que você sorteava, a pessoa mandava um envelope rosa, roxo, para ficar destacando? Eles acham que currículo é a mesma coisa, não tem nada a ver. Aí o papel perfumado, as fotos, que a Ana já falou que o papel impresso é desnecessário. Então é imprescindível que o currículo ele seja enxuto, resumido, simples, direto, de 1 a 2 folhas no máximo. Eu já vi currículos também em empresas recepcionados por essas empresas com 4, 5 folhas. Não vão ler, é desnecessário. Acaba tendo um excesso de informação que depõe contra o candidato. Ou seja, ele não consegue ser sucinto. Se ele não consegue ser sucinto nem no currículo dele, como é que ele vai ser sucinto numa negociação, numa liderança, numa mesa de trabalho em comum? Ou seja, ele através do currículo, ele acaba demonstrando uma falta de condição de ser direto. E isso impacta lá na frente. Então, se o avaliador for detalhista e tiver atenção com relação a isso, acaba depondo contra a pessoa que está enviando o currículo. Se o de 5 páginas vocês não olham, o gostinho olha? Já vai pro cantinho ali. Olha, pode até olhar, mas eu aconselho a não enviar. Então, nada de perfume, nada. Deixa o perfume para outra hora. Vamos fazer uma coisa bem profissional, né? Exatamente.
Bom, chegaram algumas perguntas aqui dos internautas pra gente, pra vocês, na verdade. A Joyce Rosa, ela tá perguntando sobre a entrevista. Quando uma pessoa é tímida na entrevista, né? O que ela deve fazer? Como que ela deve se comportar? Joyce, você deve se comportar de forma bem natural, tá? A entrevista, Jéssica, ela é um bate-papo. Então, quanto mais natural a pessoa estiver, mais franqueza ela vai demonstrar. E é isso que o entrevistador ele busca. Nervosismo sempre tem, em todos os momentos, é bem comum, né? Mas se ele souber o que está falando, foca nas atividades que foram executadas, né? Porque aí ela vai ser bem sincera, bem verdadeira, não vai precisar ficar tensa, pensando o que eu devo responder ou não. Ela tem que estar segura do que ela quer, né, também. Exatamente. Pede uma água também, viu? Não custa nada, né? Até em negociação a gente faz muito isso, quando chega na frente do cliente, geralmente a gente pede uma água, um café, porque quebra aquele gelo. Na entrevista, pede uma... Deixa eu tomar uma água. Pronto, você já se sente em casa, né? É uma dica. Uma água, um café, não custa nada, vão te servir. Pra dar aquela respirada. Exato, Joyce, você vai ficar O coração dá uma desacelerada, você consegue conversar. Adrenalina baixa, é por aí. Bom, o Kleber Magalhães, ele diz que trabalha com RH há anos e ele nota que, apesar do tema ser maçante, existe um despreparo muito grande por parte dos candidatos. Currículos mal elaborados e com erros grosseiros de português, vestimentas indevidas, monossilábico, falta de interesse em saber algo sobre a empresa ou a vaga. E até alguns casos, pessoas que estão desempregadas e que ainda assim abrem mão da vaga porque às vezes trabalham aos fins de semana. Isso tem sido comum em vossas vivências? Ele está perguntando para vocês. Muito comum. Erros de português de formas grosseiras, isso deve tomar muito cuidado. Eu recebi um currículo recentemente, uma experiência assim, que ficou realmente marcada, que não tinha o nome do profissional. Então ele colocou todas as informações, Pôs até foto, mas a gente não sabia, né? Então assim, com quem eu estou falando? Sim. Com quem eu vou falar? Então na hora de elaborar um currículo, toda atenção ela é necessária, né? Olha, vê se está tudo de acordo, se está tudo correto, coloca lá no Word, né, no corretor, para ver se não escreveu nenhuma palavrinha errada. Hoje em dia, com a utilização principalmente de aplicativos, a gente acaba abreviando muito. E no currículo não pode. Esse é um grande erro. Porque a pessoa fala, poxa, se não teve um cuidado ao elaborar um currículo, imagina ao encaminhar um e-mail ao meu cliente, né? Então, tem esses cuidados que devem ser tomados sim, porque é muito comum. Esse da abreviação, Ana, eu queria até complementar. Tenho 2 filhos jovens, né? E a gente vê, tá aqui inclusive, Daniel, que tudo é falado muito abreviado hoje. Então, para o primeiro currículo, de repente, as pessoas acham que estão falando, né? O adentrante ao mercado acha que está falando com um amigo. Então, vai colocar as palavras sem querer, às vezes, de forma resumida ou simplesmente diminuindo aquilo que ele quer expressar, como se estivesse falando linguagem normal. E é imprescindível saber que no currículo a formalidade é importante, né? E o jovem hoje ele tem muito esse hábito de escrever rápido no WhatsApp, escrever rápido as mensagens, no SMS, nas redes sociais, e isso, se não tomar cuidado, agora, tentar aprender melhor o português, conseguir a fluência da escrita, né? Isso é imprescindível para que quando ele for fazer o primeiro currículo, ele não cair na armadilha de achar que está falando com o colega. E não é. Ele está falando com uma pessoa desconhecida e está concorrendo com pessoas que, com certeza, podem ter mais experiência que eles, mais vivência e um currículo mais bem elaborado. Então, pequenos detalhes podem influenciar muito. Isso nos jovens hoje eu vejo que é muito prático, né? No bate-papo, a diminuição e o resumo das palavras, que pode impactar negativamente depois. Ô Carlos, e o currículo ele tem que ser formal indiferente da sua área de atuação? Sim. Porque algumas pessoas acreditam, vou para uma área de comunicação, vou para uma área de designer, alguma coisa assim. É um emprego mais informal. E aí a pessoa acha que o currículo também pode ser. O currículo não. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, vai trabalhar numa agência de publicidade, né? Teoricamente é um ambiente, né? A pessoa já vê os filmes do Google, lá no Facebook, não é agência de publicidade, mas é empresa de comunicação, né? Vou chegar lá, mando o currículo descolado, né? Tudo legal, meu currículo, mas não é assim. De repente, inclusive, esse detalhe de você saber ser formal num ambiente informal, às vezes, faz bem para você se destacar.
Depois a informalidade do dia a dia, a forma da vestimenta, o jeito de tratar as pessoas lá dentro, é uma outra situação que você vai se encaixar no perfil daquela empresa. Mas para se apresentar, é imprescindível que você coloque. Óbvio que se você puder colocar situações, qualificações que lhe deem um caráter de informalidade também quando você vier a trabalhar, isso vai fazer bem para o avaliador. Mas a descrição da atividade no currículo é imprescindível que seja formal. Ou seja, para ele entenda quem você é, o que você pretende, por que você pretende e quão está qualificado para isso. Quero só fazer um complemento, por quê? O que acontece hoje, né? Por que a gente fala tanto de explicar de forma detalhada as informações e deixar o currículo formal? Numa empresa, quando o currículo chega, ele vai direto para a área de recursos humanos. Então, o profissional, ele não tem o domínio da área, por exemplo, de publicidade. Então, vai chegar um currículo descolado, o profissional pode olhar e falar, poxa, mas como assim? Né? Qual é o tipo de profissional que vai vir trabalhar aqui na minha empresa? Então, é por isso que tem que ter esses cuidados. Assim como outras áreas usam muitos linguajares bem técnicos, deixa isso para um momento, numa entrevista com o responsável da área, com a pessoa que entende. Né? Nesse primeiro momento, por isso que a gente fala da clareza e objetividade. Um destaque só, Jéssica. É importante, senão vai passar desapercebido. Na questão da formação profissional do candidato. Tem muita gente que é formado, tem experiência na parte de administração, por exemplo, mas também da área de vendas. Ele já trabalhou nas duas, né? E às vezes ele vai mandar o currículo para uma empresa de administração, para cargo administrativo, mas ele não está abrindo mão de trabalhar numa empresa de vendas também. Sim. A montagem do currículo, penso eu, Ana, de ser especialista na área, é imprescindível que ele também saiba colocar direcionamento dos principais focos e objetivos dele para a área e para a empresa que ele está enviando o currículo. Se está mandando para uma empresa que o foco dele é administração, ele tem experiência nos dois, administração e vendas. Então destaque a sua experiência administrativa e depois o de vendas. E o inverso também é verdadeiro. É isso certo? mesmo, Carlos, é isso mesmo. Eu até sugiro que as pessoas tenham vários tipos de currículo, que é justamente para mandar de acordo com a vaga que ele deseja. Porque senão fica aquele monte de informações. E aí o profissional, na hora que ele olha o currículo, né, o profissional da área de RH, ele fala para que área que ele quer, o que ele busca, né, onde está o objetivo dele. Eu tenho 3, 4 vagas, onde eu vou encaixá-lo? Então tenha 2, 3 tipos de currículo, destaque a área que deseja, dessa forma mesmo, Carlos. Bacana. Nossos internautas, pelo visto, estão participando bastante. A Jéssica já vai passar as perguntas de vocês, para os nossos entrevistados estarem orientando. E continuem mandando, participem, vocês ainda têm algum... Hoje o programa não vai ser tão longo, então vocês vão ter um tempinho ainda para poder mandar as perguntas. A Jéssica vai aproveitar esse momento para poder ler a próxima pergunta para vocês. Vamos lá. A pergunta do Bruno. Algumas pessoas com doutorado acabam tendo dificuldade em conseguir emprego. Conheço professores que omitiram essa formação para ter mais chance de conseguir emprego em uma faculdade. Esse tipo de situação é comum? Como agir? Está sendo bem comum, Jéssica. Eu recebo diariamente vários currículos onde nas experiências você vê que é um profissional bem gabaritado e a hora que você vai olhar a formação acadêmica não consta, né? Quando você chama ele para um bate-papo, para uma entrevista, aí é onde o profissional ele fala, não, eu sou pós-graduado, mestrado, doutorado, e eu não coloco, Ana, porque eu tenho uma dificuldade de chegar até a entrevista. Então isso está muito comum, porque realmente vem assustando, né? O empresário, quando ele olha, ele fala, poxa, a pessoa já tem um doutorado, então a pretensão salarial dela vai ser mais alta, né? Eu não vou conseguir pagar o quanto ela quer, o quanto ela merece. Então, realmente, as pessoas vêm tirando, porque em determinadas situações isso vem atrapalhando, sim, infelizmente. E é bom, infelizmente, o término da sua explanação, Ana, porque eu, como empresário, e como indico para empresários, eu digo para quem está fazendo o currículo, coloque sim que você tem o doutorado. Porque se o empresário não conseguir compreender que a capacitação da pessoa vai ajudá-lo na função que ele vai fazer, poxa, nós estamos numa situação de 12 milhões de desempregados. Vai acontecer, né, Ana? De chegar a doutorados, vai acontecer pessoas que já foram líderes, gerentes, diretores e ter que voltar, né? Digamos assim, voltar, né? Ser um gerente, um supervisor, um vendedor. Se nós não dermos oportunidade para quem está capacitado e só esperar vir currículo de quem e falar que só tem o ensino médio, nós estamos depondo contra a nossa empresa.
Então, é tosco por parte do empresário ou da empresa de RH ou do avaliador mal preparado que não dê atenção para um currículo que chegue com mais gabarito. Aí você vai conversar com a pessoa, depois particularmente, aí vai chegar a questão da pretensão salarial, qual que é a expectativa. Às vezes o empresário fala assim, não, ele vai usar de trampolim. Meu caro, se você tratar bem ele aqui, fizer ele gostar da empresa e ele ver possibilidades de crescimento aqui dentro, ele não vai usar como trampolim, ele vai ajudar a tua empresa a crescer. Então, esse preconceito com quem tem qualificação é totalmente contrário ao crescimento da própria empresa. E quem está empregado também tem essa dificuldade de tentar mudar de emprego e por estar empregado, às vezes as empresas acabam buscando os currículos de quem não está, que está desocupado já? Isso depende de empresa para empresa, né? Tem empresa que fala, vou dar uma oportunidade para quem está no mercado, né? Porque ele já está trabalhando, então eu prefiro outro profissional. E tem empresa que fala assim, se o cara está empregado é porque ele é bom, então eu quero pegar ele para mim. Então depende muito de quem está contratando, né? Eu falo assim que na nossa área não existem tantas regras, porque cada profissional, cada empresário, cada avaliador da área de RH, ele infelizmente, né, cada um acaba tendo um ponto de vista, um ponto de partida. E então acontece sim da pessoa estar trabalhando e perder oportunidades porque tem outras pessoas disponíveis no mercado. Ô Carlos, você falou dos avaliadores mal preparados. Isso acontece só nas pequenas empresas ou as grandes empresas também contratam esses profissionais e na hora de avaliar quem é o novo profissional que vai chegar, eles estão tão mal preparados quanto a pessoa que não consegue participar da entrevista direito? Acontece muito? Não tenha dúvida, tem muito, né? E na verdade, eles acabam conseguindo mascarar essa falta de qualificação, que às vezes ela acontece porque a pessoa também não procura se reciclar. Ela fica naquele método de avaliação anterior, né? A pessoa se acomoda e aí vai ter que fazer uma entrevista e ela acaba levando a entrevista de um formato que acaba não conseguindo chegar à conclusão de avaliar de forma correta a intenção, o objetivo, a formação e a qualificação daquele candidato. Esse avaliador, na verdade, ele às vezes se coloca num pedestal. Tipo, eu não preciso mais aprender nada. Isso no avaliador, no gerente, no líder, na pessoa que está muito tempo dentro da empresa. E aí acontece o quê? Ela avalia mal. Aí lá na frente a pessoa sai. Aí fica cômodo para ela falar o seguinte, não, eu avaliei, eu treinei, coloquei, é o gestor dele que não fez direito. Aí é o mercado que chamou ele para ganhar mais, por isso que ele saiu. E não é. A avaliação da pessoa que foi indevida. Vou dar um exemplo que vai inclusive calhar depois na questão da mentira no currículo. Eu estava avaliando para a Vivo alguns vendedores, né? Eu já estava gerenciando aquela área há um bom tempo. E chegou um dos currículos que chegaram na minha mão, dizia que o candidato já havia trabalhado na Vivo nos últimos 6 meses, naquela região, não trabalhou comigo. Então o avaliador pegou, viu, pô, isso aqui é bom, hein? Mandou para falar, meu caro, não trabalhou na Vivo, ele mentiu. Então, ou seja, a mentira foi pega no currículo, ele não tinha preparado esse candidato, aquilo que a gente falou, vários currículos, ele mandou para todo mundo igual, estava mentindo e acabou mandando para a Vivo também uma mentira da Vivo. E por fim, o avaliador, mal preparado, ao invés de ver aquele detalhe e perguntar para mim antes, o cara já trabalhou com você, conhece? Não, ele simplesmente me deu, isso daqui é bom. Não, meu cara, você não avaliou direito o básico, né? Então acontece sim, Juliana. Infelizmente, nós temos muito maus avaliadores. Você citou os currículos, aquelas pequenas mentirinhas, né? Sim. É normal as pessoas acabarem colocando algumas coisas que ela acha que vai engrandecer o currículo e aí no fim essa fraude se sustenta ou se o avaliador for bom, ele já consegue pegar essa mentira e cortar por ali, ou essas pessoas às vezes elas são tão boas para enrolar que elas também enganam o avaliador e ficam ali na empresa e vai indo. Como é que funciona essas pequenas mentirinhas? Comum é, correto não é, né? Então vamos separar isso para deixar bem evidente. Uma mentirinha branca, né? Como as pessoas dizem, não é branca. Se você começou já mentindo no currículo, há uma grande possibilidade que depois você vai mentir para o seu gestor, para o seu colaborador, para as pessoas que trabalham junto com você. Não, mas eu só fiz no currículo. Como a gente vai adivinhar? Então é melhor quem não mentiu no currículo para que a gente espere que também não minta, né? E agora, para o avaliador pegar, aí
creio que a Ana até vai complementar. Se ele não estiver bem preparado, passa mesmo. Eu tive uma experiência bem bacana com relação a isso, né? Eu estava com um cliente durante a entrevista e o profissional ele havia colocado que ele tinha inglês nível fluente. E aí, no meio da entrevista, o meu cliente fez uma pergunta em inglês para ele. Até eu assustei, porque a gente não havia combinado, né? Eu olhei assim, e aí o candidato não sabia responder. Aí foi o momento que eu entrei com aquelas perguntas de competências que nós utilizamos. E aí ele falou, não, Ana, sabe o que é? Que foi meu amigo que fez o meu currículo. E ele trocou as informações minhas e acabou esquecendo de tirar. Essa era dele, o fluente era ele que tinha que estar aqui comigo para me ajudar, Então, um apoio, né? Então isso realmente acontece. Então não minta, né? É comum? É, mas não é certo, não deveria ser comum, né? Porque mentir no currículo, você já entra mentindo na empresa, como o Carlos já disse. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui rapidinho para vocês, da Eric Elias e do Felipe Batista, que eles estão falando sobre a questão da experiência, né? De muitas vezes as empresas pedirem a experiência, mas às vezes quem está começando não tem essa experiência. E aí, como que faz? Olha, o currículo tem que ser bem claro que é o primeiro emprego. Então, eles têm que estar dispostos a começar. Uma dica para quem está buscando o primeiro emprego é justamente essa, disposição de horário, disposição de entrar em áreas, mesmo que não seja aquelas que eles desejam. Porque às vezes fala, eu gostaria de trabalhar no escritório, numa área administrativa, mas o que está me aparecendo são oportunidades em shopping. Lá tem que trabalhar à noite, sábado, domingo. Poxa, mas é a sua primeira oportunidade. Então aceite, né? Uma dica também importante, que eu gosto muito de colocar isso, é a importância de estágio. O estágio, ele abre muitas portas para o mercado de trabalho. Eu sou testemunha disso. E muitas pessoas não dão atenção ao estágio. Então, termina o colégio, às vezes não vai fazer uma faculdade no primeiro momento, né, por questões financeiras ou outras, mas enfim, aí se depara com um mercado que já está difícil, que são muitos concorrentes e sem experiência. Então, busquem estágios, né, durante o período de colégio, a partir do primeiro colegial, a partir dos 16 anos, já é possível buscar esses estágios. Está fazendo uma faculdade? Busque já estágio na sua área, porque isso vai facilitar, vai abrir muitas portas. Ok, respondido. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta da Fernanda. Ela está perguntando como descreve num currículo experiências como autônomo e freelancer. Isso, eu trabalho muito com autônomos, muito freelance, muita representação comercial. Coloque exatamente aquilo que você faz. Autônomo, trabalhando com a experiência que você teve. Vendi paçoquinha, vendi seguros, vendi planos de telefonia e explica, resumidamente, isso é importantíssimo, não simplesmente tive sucesso como autônomo vendendo planos de telefonia. O que é o sucesso? O sucesso é manteve a venda, ampliou a venda um pouquinho, não deixou a venda cair. O que é sucesso? Sucesso é subjetivo. Uhum. Então, como autônomo, vendendo planos de telefonia, superei as metas em X% no período tal, na empresa tal. Como vendedor de tal coisa, enfim, coloque o resultado do teu trabalho como autônomo, deixe isso evidente. E se for uma empresa que está buscando um autônomo, um representante comercial, ela vai saber avaliar bem essa parte. Se não for uma empresa que está buscando um autônomo, e sim um seletista, ela também vai avaliar em cima daquilo que é a experiência e o resultado que aquele autônomo teve e que ele está tentando agora uma oportunidade numa outra forma de contratação profissional. Tá certo. Carlos, Ana, nós vamos ter que encerrar o programa. O assunto ainda rende muito, tem muita coisa para falar, mas eu queria, assim, que para encerrar, eu não sei se vocês querem os dois se posicionarem dessa maneira, mas o que as empresas esperam de um bom currículo e o que as empresas querem ouvir na hora da entrevista desse profissional que está buscando emprego? O que vocês poderiam agora enfatizar para o nosso internauta sobre esses dois aspectos para a gente finalizar o programa? Resumindo, o que as empresas buscam é sinceridade e transparência. Independente do porte da empresa, é isso que eles estão buscando hoje. Profissionais que estejam realmente dispostos a buscar resultados. E a gente só consegue resultado com transparência, ética, né?
Então é isso que as empresas buscam. E complementando, né, penso igual a Ana, a dedicação. Profissionais dedicados, né, comprometidos. O comprometimento hoje, na vida profissional e pessoal, é imprescindível para que a gente consiga resultados satisfatórios e que sejam consistentes, que permaneçam. Então comprometa-se com aquilo que você assumiu fazer. Né? Dedique-se, né? Mostre o seu diferencial. Não seja um Maria vai com as outras, porque ele não faz, eu também não faço. Não, mostre o seu diferencial. Você não tenha dúvida que você vai conquistar bastante com isso. E eu aproveito para encerrar, Juliana, Jéssica e Ana, fazer um convite para o internauta, né? Dia 18 de abril, no shopping, no Empório Cultural, às 19 horas, estarei fazendo o lançamento do meu terceiro livro, focado em vendas e liderança, né? Chama Domínio, a arte de vender e liderar com sucesso. Um dos prefaciadores é o Milton Rodrigues, aqui do Diário, grande amigo. E faço um convite para todos, então, para anotar aí na agenda, 18 de abril, 19 horas do shopping, vai ser no Empório Cultural do Rio Preto Shopping, vai ser um prazer recebê-los lá. Estaremos lá para prestigiá-lo, Carlos. E é isso, pessoal, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados por ter vindo até aqui, tiraram as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos internautas. Obrigado por ter mandado as perguntas. E é isso, semana que vem estaremos de volta com mais um Bem-Estar ao Vivo. Até lá!